Graça e paz, irmãos amados, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Classe Aliança, mais uma aula virtual. Continuamos nesse formato, louvamos a Deus pela oportunidade de estudarmos a sua palavra, os meios concedidos pelo nosso Deus. Hoje daremos continuidade à revista que iniciamos sábado passado, na aula anterior, dada pelo presbítero Joel, professor. Que desafio, né? Hoje, vocês estão vendo, eu estou sozinha, que o Senhor me ajude, tá bom? Achamos por bem, conversando, eu e o professor Joel, né? Por questão de usufruir de mais tempo, revezando os estudos, uma maior preparação. Hoje, estamos compartilhando mais uma lição, mais uma porção maravilhosa da Palavra de Deus. A lição que nós vamos estar estudando é a lição 2, ok? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra, de compartilhar com meus irmãos, Senhor. Ó Deus, traz a iluminação, o Espírito Santo, me ajude, Senhor, a falar da Tua Palavra, de estudarmos, compartilharmos dessa porção. Que o Senhor dê entendimento, ó Deus, que não venha falar de mim mesmo, mas falar do Senhor, da beleza da Tua santidade, daquilo que o Senhor requer de cada um de nós, estarmos fielmente estudando, compreendendo o que o Senhor tem para nós. Me ajude a Tua igreja a compreender, adentra, Senhor, nos lares, ó Espírito Santo, trazendo conversão àqueles que não Te conhecem. Rogamos, Senhor, que o Senhor toque os corações, nos traga um renovo, sentimento, ó Pai, de preenchimento do Senhor para as nossas vidas, porque sem Ti não somos nada. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nosso texto básico, 1 Timóteo 4, de 1 a 9. Então, pegue suas Bíblias, acompanhe com a sua revista. Também compartilhei lá no grupo, já antecipando a leitura dos textos e das passagens bíblicas. Vamos lá? Capítulo 4 de 1 Timóteo, de 1 a 9. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Cristo, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Dentro do contexto, né, vamos nos ambientar a essa porção, né, de 1 Timóteo. O autor, né, desta carta é Paulo. Ele escreve a Timóteo. Timóteo, que era companheiro, né, e foi cooperador de Paulo em suas viagens missionárias. Ele chama aqui, no versículo 2, do capítulo 1, Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, verdadeiro filho na fé. Então havia
um bom relacionamento com eles. Ele foi um discípulo, né, de Paulo. Ele tinha, né, uma mãe que era judia, que se converteu. Ele foi criado, né, por 3 gerações. Sua mãe, Eunice Lodge, né, e foi ensinado por essas mulheres valorosas, né? Ele colaborando com Paulo, ele acabou se fixando, né, na igreja fundada por Paulo em Éfeso. Discípulos, ele ensinou os fundamentos, né, Paulo, a Timóteo sobre o verdadeiro cristianismo, bem como as coisas referentes ao reino de Deus. Ocorre uma série de admoestações nessa carta, pessoais a Timóteo, ensinamentos, diretrizes, sobre o seu ministério, dele buscar estar sempre nutrido continuamente de doutrinas verdadeiras. Deveria estabelecer sua autoridade, já que ele era jovem, né, naquele lugar, em meio aos outros oficiais, e que houvesse nenhuma ostentação da parte dele, dando um bom exemplo de vida piedosa, que ele neutralizasse os falsos ensinos que estavam ocorrendo. Ele deveria fazer uma correção nas doutrinas para a vida daqueles cristãos ali, como conduzir e também como conduzir a igreja de Éfeso. Convido a todos na breve introdução da nossa revista, assistir um pequeno vídeo. Vamos lá? Vocês conhecem esse pastor, esse reverendo, e ele vai falar um pouquinho sobre a definição do fake news, tá bom? Com o advento da internet, um fenômeno tem transtornado o mundo das comunicações. É o fake news, onde se espalham falsas notícias. E esse fenômeno tem influenciado decisivamente no resultado de eleições, como no caso dos Estados Unidos, aqui no Brasil. E isso é um grande problema porque muitas vezes as informações que as pessoas estão recebendo não são verdadeiras, são falsas, são distorcidas, são exageradas. Isso macula a honra das pessoas, isso leva a uma falsa compreensão da realidade, isso patrocina a mentira. A mentira é nociva, é devastadora. A origem da mentira é extremamente grave porque o diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz que nós devemos deixar a mentira e falar a verdade. Nós não podemos ser nem fontes da mentira, nem instrumentos para espalhar mentiras. Portanto, devemos ser cautelosos ao recebermos uma notícia pelas redes sociais, não multiplicarmos essa notícia, espalhando-a sem antes conferir se esse fato que estamos informando e distribuindo de fato é verdadeiro. Nós não podemos contribuir para que a verdade seja maquiada, para que a mentira seja promovida, porque a mentira sempre promove uma causa negativa e devastadora. Você não foi chamado para ser um agente da mentira. Você foi chamado para proclamar a verdade, para viver a verdade, para promover a verdade. A verdade enobrece, a verdade enriquece, a verdade abençoa, a verdade é necessária. É hora de todos nós nos unirmos contra fake news. É hora de todos nós levantarmos o estandarte da verdade. Que bom, né? Esclarecedor esse vídeo. Muito dá subsídio para nossa lição e aquilo que nós vamos estar discorrendo, né? Fake news. No âmbito ali da sala, com nossos jovens, eu começaria
perguntando para eles, né? O que seria o fake news? Mencionando quais males acontece com relação ao fake news, né? E eles estariam participando, mas nós não temos essa oportunidade aqui, tá bom? E nós vamos iniciar na introdução já com esse vídeo, mas falar um pouquinho, né, sobre o tema fake news, que significa literalmente notícias falsas. E se refere a uma informação transmitida pela mídia tradicional. Isso aqui está na revista que vocês têm na mão aí, tá bom? Tradicional. Informações transmitidas de uma mídia, redes sociais em que as notícias elas têm a intenção de induzir erros, a fim de prejudicar a imagem de pessoas ou entidades e favorecer outras. A fake news se tornar alvo de um intenso debate pelo mundo, todo por causa do seu potencial de arruinar reputações, alimentar movimentos sociais, artificiais e corroer a democracia. A gente vê nos nossos dias atuais sobre muito fake news, muitas mentiras na questão políticas, né? A mídia aí comentando, a gente vê pessoas sempre falando assuntos, mas buscar a fonte. Onde está a fonte? Hoje nós temos, eu estava até lendo uma reportagem que há agências que, como Lupa, se não me engano, Lupa, que as pessoas elas vão para buscar realmente se é verdade ou não que estão sendo propagado, mencionado, né? As fakes, ela traz uma preocupação muito grande e traz um grande estrago. Então imaginemos o fake teológicas, né? O quanto seria destrutivo se nós tivéssemos falsas teologias geradas por falsas informações, mentiras que não estão baseadas na palavra de Deus, textos isolados, comentários sem haver uma propriedade daquilo que é a palavra de Deus, que é a diretriz da nossa vida. O ponto 1 da nossa revista tá lá, o veneno da serpente. O veneno da serpente, né? Entendendo, quando a gente pensa em serpente, a gente já pensa lá no Jardim do Éden, né? Na primeira lição introduzida pelo presbítero Joel, o tema foi sobre teologia, concluindo que se trata de um conhecimento dado por Deus acerca dele mesmo. Então, podemos conhecer a Deus através da sua palavra. E vimos que, com a queda, iniciou-se uma disseminação de um conhecimento falso sobre Deus. A serpente foi um instrumento de Satanás para se comunicar com a humanidade, desviando-a da verdade para a mentira. Vamos lá, vem em Gênesis 3, versículo 14 e 15. Né? Visto o que fizeste, maldita és inimigo das descendências do seu descendente. Vamos lá. Gênesis 3, acompanhe, tá bom? 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó com os dias da tua vida, todos os dias da tua vida. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Então, visto que fizeste, serpente, né? Visto que agora você é maldita, inimigo da descendência e o seu descendente. 2 Coríntios também, 11. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. É bem oportuno também esse texto. 11, versículo, 2 Coríntios, versículo, 2 Coríntios 11, versículo 3. Vamos lá? Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente
e ser a parte da simplicidade e natureza devidas a Cristo. Então, recear, né, que assim como a serpente enganou Eva, muitos têm sido enganados com as falsas teologias, né? Apocalipse 12, 9 e Apocalipse também 20, versículo 2, também textos que se referem à antiga serpente, o dragão, o diabo, Satanás, como é chamado na palavra do nosso Deus. Jó 8,44, vós sois do diabo. João, né? João, me perdoe. João, Jesus dizendo aos judeus que o acusavam, fala da sua missão, aqueles que eram incapazes de ouvir a mensagem da palavra. Então vamos lá? João, Evangelho de João 8,44. Evangelho de João 8,44. Palavra do nosso Deus. Abriram lá? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. No vídeo que nós assistimos, ele fala que vem do diabo, né? A mentira, né? Satanás. Então, a serpente deu uma informação falsa acerca do verdadeiro Deus no princípio. Ele privava o casal ali do conhecimento do bem e do mal. Ele transmite que Deus privava o casal, né, do conhecimento, mentindo para impedir que desfrutassem da mesma autonomia que ele tem, né, Deus. Ao mesmo tempo, deu também uma falsa informação acerca da humanidade, sereis como Deus. Então ele fala que ali Deus estava ele sendo Deus, como Deus é, né, o eu sou, eles poderiam ter todo o conhecimento. E ele também fala que Deus se omitia a eles, dando a informação que eles também seriam poderosos, que eles seriam como Deus. Na teologia serpentílica, como a revista fala, Deus é um ser mentiroso nessa teologia mentirosa e falsa, né? Que Deus é um Deus mesquinho, que Deus é um Deus injusto, e os homens são seres maravilhosos, autônomos e injustiçados por esse Deus. Falsas teologias. A corrupção da teologia começou com a elevação do ser humano à posição que pertence a Deus. Então o homem queria estar acima, né? Ele queria uma elevação, ele queria estar numa posição que somente é de Deus, nosso Deus soberano criador. E conduzindo dessa forma falsas doutrinas e levando o homem ao afastamento de Deus, esse Deus verdadeiro. Temos que ademoestar, temos que corrigir aos falsos ensinamentos. Isso, que só existe uma verdade, Deus é Deus. E ai de nós se não fosse o nosso Deus. Ai de nós da misericórdia, a graça do nosso Deus. Vivemos hoje no Brasil com uma adversidade religiosa. Lembremos dos temas centrais da reforma. Nos estudos, eu pensando, ouvindo alguns teólogos, pastores, né? E ele vai falando dos pontos centrais da reforma protestante. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente fé, somente a glória de Deus. A questão de muitas igrejas, né, adversidades, tem o que acontecer. O que está acontecendo? Está ocorrendo um afrouxamento evangélico. As pessoas, elas deixam de ter uma boa consciência e dão a voz à serpente, a falsos profetas. Devemos estar muito atentos. Está sempre conferindo na palavra do nosso Deus. A gente vê muitos programas, né, cristãos, muitas mensagens, distribuições de mensagem através de várias áreas
na questão do campo virtual, é no Face, é no Instagram, nem sei falar direito isso, gente, porque eu não tenho, né, comecei agora, porque eu tenho um propósito. É no status, mensagens, então nós temos que tomar muito cuidado. Posteriormente, Caim, ele herdaria a falsa teologia que seus pais aprenderam com a serpente, né? Tudo o que ocorreu lá, a queda do homem, entendendo que Deus, né, era injusto e mau. Só poderia mesmo fugir de sua presença e buscar a sua própria glória. Vemos isso aí em Gênesis 4, versículo 4 e 5, versículo 13 e do 16 ao 17. A mesma doutrina diabólica de que o homem teve que conquistar o céu. Que passagem foi essa que o homem queria conquistar o céu? Aonde está na Bíblia que o homem queria conquistar o céu? Né? Eles se animaram, né? E para fazer o quê? Eles se animaram para construírem a Torre de Babel. Vamos ver lá? Gênesis 11, capítulo 11, 4. São passagens bíblicas que nós já conhecemos, né? Gênesis 11, versículo 4. Ali eles estavam construindo, né? 11, 4. Vamos lá. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre junto, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então todos queriam se concentrar, acharem que tinha, né, que reivindicar, construindo aquela torre para que seus nomes fossem conhecidos, para que eles se tornassem célebres, né? Que eles tivessem engrandecimento, fazendo com que fossem inteirados e reconhecidos como Deus. Que coisa, né? Que coisa, o homem pecador, né? O seu coração. É difícil, a gente vê certas passagens que a gente fica se refletindo, né? O homem querendo ser Deus. É muito complicado. O real problema é que o ser humano tem rejeitado a verdade do Senhor em favor de qualquer mentira que lhe afague o orgulho. O homem orgulhoso, o homem prepotente. Doutrinas camufladas como cristãs, se dizendo cristãs, estão levando milhares de pessoas, ao abismo. Doutrinas falsas, teologias falsas, ensinando que o fim principal do homem é ser feliz neste mundo. Temos algumas teologias que nós observamos, como teologia da prosperidade, teologias que fazem com que o Senhor seja desafiado a fazer aquilo que o homem quer. Ressalto que precisamos aprender a edificar a voz da serpente por trás de tudo isso. Então nós temos que estar atentos. Nós ouvimos, vemos e até testemunhamos de pessoas próximas que frequentam essas certas denominações, que eles têm esse tipo de posicionamento. E qual é o nosso posicionamento com referência à verdade da palavra de Deus? Que o homem não é o centro, que o homem não é o tudo, e Deus é o Senhor, o Deus é o soberano, Ele é o nosso Redentor, Ele é o que salva e deseja que os pecadores se arrependam e sejam totalmente dependentes dele, de Deus. Como explicou Jó, Deus instrui o homem, mas ele não atende para isso, por preferir permanecer em sua soberba. Jó 33, versículo 14 e o 17. Então agora nós vamos passar para o segundo ponto da nossa revista. Observando agora
o ponto 2 da nossa revista, os bezerros de ouro. Em uma das obras de Platão, chamada República, a República, Platão defendeu que a teologia representasse a divindade de tal maneira que produzisse na juventude os mais nobres sentimentos, como a coragem. O grande filósofo estava confessando uma realidade histórica naquele período, né? O discurso religioso muitas vezes foi utilizado como ferramenta política na mão de alguns. Na Bíblia, isso pode ser constatado no reino de Jeroboão. O primeiro rei foi rei sobre as tribos do norte, que haviam se separado da dinastia de Davi. Temendo que o seu povo se reunisse a seus irmãos do sul, se tivesse que peregrinar anualmente até Jerusalém para sacrificar ao Senhor. Então ele não queria que as pessoas se reunissem. Jeroboão fez bezerros de ouro em Betel, olha o que ele fez, e em Dan, e instruiu um sistema de adoração sem a supervisão dos levitas. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 25 ao 30. Olha a estratagema. Ele não queria que o povo do sul se reunisse, ou do norte se reunisse com o povo do sul. A semelhança de Arão antes dele, outro exemplo. Êxodo 32, do versículo 1 ao 6. O rei obteve sucesso em controlar seu povo, mas o custo disso foi a queda de Israel na mais profunda idolatria. Ele levantou, ídolos, sistemas de adoração, e ele ali deixou à parte aqueles que eram responsáveis, os sacerdotes, deixaram os levitas, e ele instituiu ali a sua própria religião. Quando a teologia está a serviço do poder político ali, bem dizendo a questão ali no reino, e olhando quando a questão do poder político, ela se corrompe e apresenta um Deus domesticado, algo que eu possa controlar, que ele está a meu serviço na minha agenda ali governamental. Eu manipulo Deus, e não é isso. E Deus não, ali é um Deus que as pessoas estão servindo, porque ele não é um Deus verdadeiro, levando uma falsa adoração. Muitas vezes as pessoas se ensoberbecem, a exemplo dos reis, e se ensoberbecem em relação a nações que tinham ali no seu domínio, no seu controle. É claro que não somente os governantes fazem isso, e simplificando. Então vamos entender um pouco, vou dar alguns exemplos. Guerreiros. Os guerreiros querem um Deus que faça o que para eles? Que garantam as suas vitórias militares. Então eu quero um Deus que ele eu vou buscar e ele vai me garantir. Lavradores, que eu quero um Deus que garanta chuvas na época certa do plano. Ali, preparação da terra, acompanhamento do plantio até a colheita. E jogadores de futebol, Pensa num jogador de futebol. Eu tenho um Deus que ele vai favorecer somente, o meu próprio time. Olha aí os times aí, corintiano, santista, São Paulino. Então eu quero um Deus que vai fazer só para o meu time, São Paulino. Que só tenha, ele só que seja vitorioso, favorecendo a ele, que ele seja campeão, E os cristãos, muitos com a questão das falsas doutrinas, o que ele deseja que esse Deus faça para ele? Não, muitas das vezes esse Deus é ele próprio, Eu tenho a força do meu braço, a sorte, Eu estou no controle de tudo, buscam estratégias, artimanhas erradas, Se adoram, que são da adoração a si, ao que possui, Não entende que Deus é soberano. Tudo está no seu domínio. Tudo está no domínio do Senhor. Temos que ter a confiança e a convicção que Deus é Deus. Não existe outro Deus. Ele está no controle de todas as coisas. E as pessoas muitas vezes querem, com as falsas doutrinas, mandar nesse Deus. Elas querem
pressionar Deus que faça aquilo que é o seu desejo, como aquele Deus que é ali, você lustra a lâmpada e aparece o gênio, ele vai fazer aquilo, você faz os pedidos, ele vai realizar aquilo que é o teu desejo. O segundo mandamento proibiu não apenas a confecção de imagens dos deuses pagãos, mas também representação de Deus de Abraão, Isaac e Jacó. As imagens são proibidas porque qualquer representante questão de estática, uma estátua, é limitada ao Deus vivo, é ofensivo a ele. Uma declaração aberta de que ele pode ser reduzido e manipulado pelos homens. Então, esse Deus estático, né? Tem esse copo aqui, faz conta que é o meu Deus aqui, o copo, né? Essa água aqui abençoada, né? Ela vai me abençoar. Então, isso aqui é o meu Deus, a força está aqui. Então, isso aqui é manipulável, né? Eu vou beber e ser abençoado, né? Deus é aquele que, mediante a nós, pequeninos que somos, ele é grande, né? É aquela música que nós cantamos tanto. Quão grande é meu Deus. Quão grande é meu Deus. Quem somos nós? Em Êxodo 20, 21. Vamos ver lá? Êxodo 20. Gente, Êxodo, capítulo 20. Ali tem os 10 mandamentos. Êxodo 20. Vamos lá acompanhando, abre suas Bíblias, vamos juntos. Êxodo 20, 21. Então, lá temos lá no capítulo 20, os 10 mandamentos, e no versículo 21, né? Vamos lá. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava, né? O temor do povo de Israel. Deus, ele conhece nosso coração. Nós temos que ter temor e tremor diante desse Deus soberano, né? Deus prova o nosso coração, ele prova o coração do homem. Aonde está, né, o coração, né, está meu Deus? Esse tem que ser o nosso sentimento. Aonde está meu Deus, está a minha fé. Onde está meu Deus, está a minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Ele que é o dono, ele tem propósito, sim, mas dentro dos seus planos soberanos na minha vida. Devemos ter obediência, sim, à palavra de Deus, à verdade de Deus, à sua palavra. Aqui no ponto 3, já partindo do ponto 3 da nossa revista, tem lá o subtítulo, o dogma do insensato. Ou seja, aquilo que para o insensato é certo, então não há discussão, é indiscutível. Para ele, aquilo é o correto. A falsa teologia começa com um falso conhecimento de Deus. É inevitável se tornar um conhecimento, uma adoração, um serviço a Deus com servindo a falsos deuses, servindo a falsas, entendendo falsas teologias. As primeiras menções na Bíblia a deuses e ídolos se encontram no episódio lá de Jacó, no qual Jacó decidiu voltar para sua terra, sem saber que Raquel, né, uma das suas mulheres, uma das suas esposas, havia furtado os ídolos do lar de Labão, né, Labão, o seu pai. Seu sogro, né, o sogro de Jacó, ele possuía pequenas estatuetas, ali era costume naquela família adoração a ídolos, né? Eles adoravam ídolos do lar e simbolizando muitos deles ali naquela cultura seus ancestrais, a quem se atribuía a proteção do clã, né? Naquele local ali onde eles conviviam, além de orientações que ali eles buscavam por meio de adivinhações. Então, em Gênesis nós vamos observar essas passagens sobre menções a deuses em Gênesis 31, do versículo 17 ao 19 e pulando para o versículo 30.
Também a questão de ídolos e deuses, né? Ezequiel 21, capítulo 21, versículo 21. E Zacarias 10, 2. Um tema recorrente é a zombaria da idolatria e daqueles que fazem um ídolo com as suas próprias mãos e ajoelham-se diante dele em adoração. Vemos o poder ilusório ou uma ilusão da idolatria em Salomão, cuja impressionante inteligência que ele tinha não o impediu de se curvar perante deuses e ídolos de suas esposas. Primeiro a Reis, capítulo 11, do versículo 1 a 8. Em teologia, chamamos essa corrupção da mente humana causada pela queda de efeitos neóticos do pecado, que o apóstolo Paulo descreve como uma loucura. Romanos 1, capítulo 1, do 22 e 23. Vamos lá ver? Romanos 1. O que Paulo vai estar aqui informando, né? Romanos 1. A gente acaba, né, tendo que já manipular bastante a Bíblia, bastante livros da Bíblia. Romanos 1, versículo 22 e 23. Vamos lá. 22 e 23. Inculcando-se por lábios, tornando-se loucos, e mudaram agora do Deus incorruptível e semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, né? A idolatria, né? A depravação dos homens que mudam a glória de Deus, né? Fazendo com que haja imagens e eles ali são considerados idólatras, né? Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A gente vai vendo, né? Até de próprias imagens de animais e tantos outros, fazendo com que sejam chamados de loucos, né? Aqui, no nosso estudo, como João Calvino afirmou, a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. Assim a gente fica imaginando, né? Deus do sol, Deus da lua, Deus do mar, né? Deus, santo isso, santo aqui, consolador aqui, né? Tirando a questão do próprio Deus, o foco, né? Tornando o homem, né? O centro, porque ele pode manipular, ele pode construir, ele pode fazer o seu próprio Deus. Né? Fica mais fácil, né, do que você ter que ser um Deus que ele é aquele que está sobre tudo e sobre todos, e que você é submisso a esse Deus, aquele que fez os céus e a terra, e você está debaixo do controle, você é totalmente dependente desse Deus. As pessoas não querem isso. E outros deuses que são ali buscados por pessoas com falsas teologias, falsas doutrinas. São a questão da manter segurança, né? A pessoa tem que manter a sua felicidade. Elas buscam o quê? Adorar o quê? O amor ao dinheiro, né? Que também é um tipo de idolatria. Você baseia na falsa crença de que os bens materiais, que ele pode comprar tudo, ele pode ter tudo e pode dar esperança, né? Colossenses 3, 5. Vamos dar uma lidinha lá. Colossenses 3, capítulo 3, versículo Tessalonicenses. Colossenses 3. Vamos ver aqui, só conferir aqui o texto. Colossenses 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno
e a avareza, que é idolatria. Então ele está falando assim, todos os vícios que os homens devem abandonar. Não é isso que nós lemos aqui. Mas temos lá outra passagem, que é 1 Timóteo 6, versículo 17. 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 17. Vamos ver lá que tá. O Senhor fala através de Paulo a Timóteo. 6, 17. 6, 17. Exorta acerca dos riscos, né? Exorta os riscos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, né? Então, Deus, né, proporciona ricamente, que temos que deixar muitas outras coisas que fazem com que haja risco, né? Para que nós deixemos de ser orgulhosos, que a nossa esperança esteja estabilizada na riqueza, mas nós temos que estar estabilizados em Deus, né? Muitas vezes as pessoas se estabilizam ou se acham, né, ou podem ter esperança em algumas coisas que endeusam, né? E acabam se envolvendo de uma forma até idólatras, né? Em shopping center, né? Em portais de compra, a questão da internet, não sai do celular, não pode postar uma foto que ver quantas pessoas curtiram ou quantas pessoas ali visualizaram, né? Templos de onde que a beleza do templo, a beleza... Não que não seja importante ter ali a nossa igreja organizada, algo bonito, algo tratado, onde possa receber pessoas, mas muitas vezes as pessoas adoram, né, o templo, que seja a sua casa, né, quando eu falo assim, a minha igreja, né, a minha igreja. Então a gente está adorando o quê? Nós temos que adorar a Deus, né? Adorando ao Senhor. Diligentemente nós temos que cuidar de guardar os nossos corações, o nosso coração, quanto a outras coisas que possam tirar o lugar de Deus. É minha casa, é meu carro, é o meu filho, é o meu esposo, né? Muitas vezes uma vida vazia. A irracionalidade produzida pela falsa teologia pode adquirir uma forma extrema com relação à negação da existência de Deus. A Bíblia chama o ateu de insensato, não no sentido de falta de capacidade intelectual, não é isso, mas pela decisão ilógica, né? Não tem lógica diante de tantas evidências contrárias de negar a presença de Deus, motivada por um desejo profundo de viver sem ter de reconhecer sua dependência, sem ter de prestar contas de seus atos a Deus. Por isso, aquele que nega a Deus também é chamado de perversos. Salmos 10, versículo 4. Vamos ver lá? 10, versículo 4. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus. São todas as suas cogitações. Então aqui ele investe que não há Deus, né? Ele difama, né, a questão de Deus nas suas cogitações, nas suas interpretações. Ele é perverso. Aqui fala que ele é soberbo, né? Ele não mede esforços, né, aqui para dizer que não há Deus. É bem assim preocupante mesmo, né, as pessoas que agem dessa forma. Só a misericórdia do nosso Deus. Já quase finalizando o nosso estudo, vamos partir para o ponto 4. Os ensinos de demônios. Bem pesado, né? Ensinos de demônios. Fica até meio lateja quando né, a gente pronuncia ensino de demônios. A Bíblia ainda adverte contra outra forma de falsas doutrinas. São mais sutis no sentido de que
ela não produz imagem de Deus, né? Essas doutrinas, essas questões dessas falsas doutrinas, elas não produzem ídolos ou outros deuses. A igreja deve estar próxima à Bíblia. Então as pessoas elas têm que estar atentas. Elas não introduzem imagem, não introduzem ídolos. Então a igreja, nós temos que estar próximo da palavra. Nós temos que estar estudando, conferindo. Na última aula agora da Raquel, ela falou muito sobre isso também, né? De nós conferirmos, de nós estudarmos, né? A palavra do nosso Deus. Jesus, quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que Jesus é o único suficiente mediador. Não existe outro mediador, não existe uma outra pessoa que nos media, nós e Deus, né? A questão do verdadeiro Deus, né? Verdadeiro homem, o único Salvador, né? A graça de Deus. Quarta-feira agora Deus falou através dos pastores sobre a graça de Deus, né? O que Deus tem nos alcançado, a sua misericórdia, o seu amor, o favor de Deus sobre nossas vidas. Contudo, não igualmente danosas essas questões das doutrinas, né? A vida cristã podendo levar muitas pessoas à apostasia, ao afastamento de Deus. Paulo as denominou ensinos de demônios. 1 Timóteo 4, vamos lá? 1 Timóteo 4, vamos lá? 4, versículo 1 e o versículo 7. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Versículo 7. Mas rejeitai as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, né? A gente se remetendo lá às instruções de Paulo a Timóteo, defender as doutrinas, né? A questão de pessoas que possam ser usadas com discurso de si mesmos, experiências falsas, como trazendo o homem como centro, salvação mediante a obras, né? Dizendo que o homem é bom. O homem não é bom, o homem é mau e muito mau. Ai, de nós, se não fosse o Senhor, né? Que esteja sempre conosco, nos resgatando. Contudo, não se trata de possessão de espíritos imundos. Esses espíritos enganadores eram homens de carne e de osso. Homens que estão, muitas vezes, no meio de nós, com falsos ensinos. Provavelmente, judeus fortemente influenciados naquela época, né? Lá na igreja de Éfeso, né? Influenciados, levando filosofias até dos gregos ali, dizendo ser convertidos, mas contaminavam ali a pureza do evangelho com doutrinas terrenas, doutrinas falsas, gerando uma espiritualidade ascética, ou seja, no estudo está assim, espiritualidade ascética, ou seja, conquistar uma condição espiritual mais elevada do que outra. Aqui é onde está na palavra. O que eles faziam? Que pregava algumas formas de abstinência sexual e de abstinência de alimentos, que está no versículo 3, aqui do capítulo de 1 Timóteo 4, 3, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Então, para ser recebido, eu tinha que fazer, né, a questão de ter uma condição. Então, eu tenho que me resguardar, né, de alimentos, de uma vida conjugal, para ser Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, eu conheço a verdade, eu vou ter que abrir mão de uma vida, né, que deve ser aquilo que Deus abençoou, para ter uma condição espiritual elevada. Ao negar a bondade da vida material, então eu não vou, né, negar tudo que Deus fez, eu tenho que ter feito a mim, né, a você. Retratavam o Criador como um ser mesquinho. Então aí eu falo assim, Deus é mesquinho, eu não consegui, né, que ele se compraz na minha infelicidade, né, a felicidade dos meus filhos, e assim não sou merecedor da gratidão de Deus. Então eu faço por onde
e aí eu vejo que Deus é mau, que Deus ele não me abençoa, né? É claro que o servo de Deus deve ter em Deus seu maior prazer, mas também deve reconhecer em cada bem dessa vida a bondade, a mão do seu Senhor. Então nós temos que ver a mão do nosso Deus em tudo que Ele nos concede, né? Então eu não vou fazer nenhum esforço a mais. Deus sabe da nossa necessidade, é o essencial para a nossa vida, né? E Ele vai fazendo com que nós não deixe faltar aquilo que nós precisamos de prioridades, né? O pão de cada dia, o nosso teto, né? A vestimenta, como a Bíblia própria fala. Contudo, o aspecto mais danoso daquela teologia diabólica, quando nós estamos estudando o ponto, né? Era que instruía os crentes a conquistarem o favor divino por meio dos seus próprios sacrifícios pessoais, não por meio do sacrifício gracioso do Filho de Deus, encarnado e morto numa cruz. Então, o sacrifício de Jesus não valia de nada, né? A salvação, né? A questão do sacrifício gracioso, né? Se entregando por mim, né? Que a gente vê a questão só questão terrena, é a questão assim, almejando o reino mesmo, o céu, preso aqui a felicidade aqui terrena, né? Buscando questões pessoais, sacrifícios pessoais, né? O voto, a abstinência, né? Para conquistar algumas coisas, não pensando no favor de Deus, na graça de Deus sobre as vidas. Em 1 Timóteo 1, versículo 15, vamos ler lá? 1 Timóteo 1, 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, né? Então, um espírito, né? Nós temos que ter espírito de gratidão a esse Deus tão maravilhoso, né? Tudo tem o seu tempo certo, tudo passa e nós temos que totalmente depender desse Deus. Deus é fiel e a palavra é digna de toda aceitação. Vamos ler também aqui no Timóteo 2, nós podemos ler juntos, tá? Eu não vou estar ouvindo vocês, mas fiquem ali na observação, abrindo as suas Bíblias, Timóteo 2, e vamos ler juntos, tá bom? Vamos lá? Timóteo 2, versículos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Portanto, vemos que as teologias demoníacas podem adquirir uma forma mais sutil e sorrateira para se infiltrar até mesmo na Igreja de Cristo. É possível? Não. Sim, é possível e ocorre muito isso. Às vezes distorce um pouco um tema central da fé e outros negam um pouco, aparentemente, dando menos importância, né, para as doutrinas bíblicas, as doutrinas daquilo que o Senhor transmite, os pontos centrais da Bíblia, pegando, por muitas das vezes, descontextualizada a palavra do nosso Deus para, como se poderia dizer, confirmar aquilo que está sendo pedido, aquilo que está sendo ali ensinado de forma distorcida. Como os ensinos de demônios entram na igreja? É uma pergunta, né? Tudo que a gente já estudou, Paulo e João tiveram que lidar com os ensinos de demônios em seu ministério. Esses ensinos existem hoje? Estou pensando, né? Naquilo que nós já ouvimos, naquilo que a gente já compartilhou aqui. Será que existem? Você consegue identificar alguns na igreja ou em algumas pessoas que você conhece, denominações, aquilo que você já assistiu, aquilo que você já ouviu, né? Nós temos que estar atentos. Olha aí, ó, a voz da serpente. Nós temos que observar, né? Se ela está disfarçando muitas vezes os seus sotaques, levando muitas pessoas ao engano. Então, concluindo a nossa lição,
A teologia demoníaca continua ensinando aos homens a mentira de que não podem confiar no Senhor. Por isso, devem buscar garantir o seu bem-estar, uma divindade mais manipulável, como a gente já percebeu, né? Você lembra do copo d'água lá que foi dado o exemplo? É bem isso. Eu posso manipular Deus, eu posso fazer que Deus me sirva, é isso? A idolatria é o resultado prático, natural, da aceitação cega dessa falsidade teológica. Mas a teologia do engano adquire várias formas. Pode ensinar falsidades sobre Deus, uma falsa adoração a Deus e adoração a falsos deuses, e falsas maneiras de servir ao Deus verdadeiro. De todo modo, sempre será um impedimento para que os pecadores conheçam a Deus. Então, as pessoas não conseguem viver o verdadeiro evangelho, aquele que nós já comentamos, que levam ao homem a reconhecer como pecador, a sua insuficiência, crer em Jesus Cristo como seu Salvador, né? Viver a sua vida de fé e prática, sendo que a Bíblia é a bússola, né? Para com as nossas vidas, a santificação, né? São deles se reconhecerem que eles necessitam do Senhor. De todo modo, sempre será um impedimento, como foi falado, e nós já mencionamos também. Portanto, devemos nos prevenir, criando familiaridade com a palavra da verdade, conhecendo, estudando, nos miuçando aqui, né? Fazendo com que possamos estar participando de estudos, os estudos da igreja, né? As aulas da escola dominical, ali fala o versículo, você procura, vê qual é o contexto, o que está acontecendo, né? Pega ali, né? A palavra de Deus, você vai observando teólogos ou pregações que nos auxiliam também a conhecer, né, qual é a aplicação, o que Deus quer falar conosco. Estar atentos à voz, como que eu comentei mesmo, a voz da serpente como uns sotaques modernos. Aí que entra a questão do fake news, as doutrinas falsas, mensagens do YouTube, Instagram, né, status no Face e outras mensagens, né, posts que as pessoas colocam, palavras de incentivo, palavras que você tem que ser, que você tem que ter, que você tem que fazer, sendo que a força, temos sim, tem que ter ação, mas a força, a nossa vida, a plenitude, está tudo diante do nosso Deus, Ele está no controle. Aplicação. Que importância você dá à correção doutrinária? Faça uma autoavaliação se você se mudasse para outra cidade, você escolhe a nova igreja pelo quê? Pela qualidade musical, conforto nas dependências, receptividade das pessoas, proximidade do local, né? Morar próximo ali, né? Confortável, né? Doutrina ensinada, como que é a doutrina ensinada nesse local, né? Que facilitadora, que você é o centro, que você tem que estar fazendo com que Deus ou sirva ou não, você sirva ao Senhor com aquilo que Deus ordenou, né? Vendo um ministério, aplicando, né, a vontade de Deus na sua vida. Reflita sobre suas preferências e o que elas revelam. Então, vamos sondar o nosso coração, né? Que as pessoas, a gente possa levar também pontos de interrogação quanto à sua vida cristã, pessoas que nós conhecemos, né? O que leva, qual é o estímulo, o que faz com que aquela pessoa, muitas das vezes, ou estão se afastando, ou aquela que muitas vezes estão em ensinos enganosos, levando muitos a outros também ao aprisco. Reflita sobre o perigo da falsa teologia. Pense muito nisso. Qual é a sua opinião? E, na sua opinião, qual seria a vacina para as falsas doutrinas? Reserve momento diário, olha lá, reserve momento diário para a leitura bíblica. A Bíblia é o que é a fonte de sabedoria, somente a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática. A oração. Participe dos estudos bíblicos. Lembre que já foi comentado, isso é muito importante, né? Da igreja, dos cultos, se inscrevam nos cultos, não é isso? Agora aumentou, né, para 60%, a maior oportunidade, mas você não vai ficar de fora, né? Aumentou agora, participação agora na reunião de oração, isso é importante, terça-feira pela manhã, na quinta-feira à noite, presencial, e a comunhão, olha que
bênção que vai ser e vai voltar, né, ao normal. Ó Senhor, muito obrigado, né? E nós temos que pensar, né? Como está a nossa vida? Como está aquilo que eu creio, o que o Senhor já falou a mim, o que eu apliquei a mim? As falsas doutrinas estão aí, gente. Vamos estar atentos a tudo que ocorre, ser mesmo aquela pessoa criteriosa com relação à vontade de Deus revelada, né? A palavra de Deus. Então chegamos ao final da nossa lição, né? Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Fale com Deus, ore ao Senhor, né? E daquilo que nós já estudamos, daquilo que nós já ouvimos, daquilo que nós compartilhamos pela essa noite. Boa noite a todos e um ótimo descanso. Que sejam firmes pela manhã para o estudo da Escola Dominical 9h30 e o culto 18h30 de adoração ao nosso Deus. Deus abençoe a todos e vamos orar? Oremos. Senhor Deus e Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por Sua graça e misericórdia que tem nos fortalecido, Senhor, que tem nos sustentado, mesmo em situações como essa dessa pandemia, Senhor. Cuide de nós, Pai, que venhamos aguardar nos nossos corações a palavra que foi ensinada, Senhor. Agradecemos por termos professores capacitados para trazer essa palavra para nós, capacitados pelo Senhor, meu Deus. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito, Senhor. E oramos para que essa palavra venha crescer nos nossos corações e germinar e dar fruto, Senhor. Que nós venhamos a buscar cada vez mais a Sua palavra para que fujamos de ventos de doutrina, falsos profetas e ídolos que nos afastam de Ti, Senhor. Cuide de nós, Pai, que nós venhamos a cada vez mais buscar a Ti em espírito e em verdade, Senhor. Nos abençoe nesse resto de semana e na semana que está vindo agora, Senhor. Cuide de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.